Fala, alunos do Dimensão Pro Cursos, né? Alunos e alunas, guerreiros e guerreiras, senhores e senhoras, né? Sou o professor Neemias Araújo e a nossa aula de hoje dará sequência do que vimos na aula anterior, no que diz respeito à questão a juros simples, né? Tendo em vista que juros simples nada mais é em que um rendimento em que vai lhe causar, partindo então de um capital investido ou aplicado com relação a determinada taxa diante do tempo em que ali aquela aplicação foi feita, certo? E que por sua vez, né, vemos que é uma questão bem simples, né? E que hoje nossa aula justamente se dará por meio de resoluções de questão. Então vem comigo aqui na tela, né, para com que possamos aí nos exercitarmos. E partindo da resolução de questão é que justamente lhe levará, né, ao acerto, ok? Então é importante com que vocês tenham essa praticidade, que é justamente de resolver questões. Então a primeira questão diz assim, ó, qual o valor mensal, né, o valor de um capital que é aplicado a juros simples, dura 11 meses e a taxa é 1,5% ao mês. Proporciona juros de R$ 700. Observe que, primeiro, o tempo já está em meses, e assim como na aula anterior fizemos menção aí de uma tabelinha, né? Com relação a meses, a bimestres, a trimestres, semestres. A taxa, por sua vez, ela também está em mês, então isso é bastante importante vocês atentarem para o que está descrito na questão, né? E que, por sua vez, agora a gente vamos para a aplicação e resolução, né? Uma vez que juros é igual a vezes T dividido por 100, né? Ou tão somente juros igual a, uma vez que essa nossa taxa, né, já que a questão está dizendo que é 1,5%, é a mesma coisa que 0,01, né? Aí aqui eu aplico direto, né? Porque eu já dividi sobre 100 minha taxa. E aí eu aplico direto, ok? Ou até mesmo deixo para resolver aí no finalzinho a divisão, certo? Então vamos lá. Primeiro retirando os dados da questão. Juros é igual a 700. Ele quer saber o valor do capital. A nossa taxa está que já está ali, né? Igual a 1,5%, que é a mesma coisa que 0,015. Andei duas casas, ó, uma, duas, beleza? E o tempo igual a 11 meses. 11 meses. Ok, aqui já está o mês. É importante vocês estarem atentos. E aplicando, né? Eu tenho que 700 é igual ao capital, que eu quero saber, vezes 0,015 vezes 11, que é o meu tempo. Então eu tenho que 700 é igual a 0,165, já trouxe aqui o resultado C, né? Então quem está multiplicando passa dividindo. Vemos que a multiplicação ela é o inverso da divisão, né? Então C aqui seria 700 sobre 0,165. Então qual seria o meu capital? Meu capital seria aí justamente 4.000, né? 142, né? Vírgula 45. Nossa alternativa seria a letra A, ok? Dúvidas até aí? Não, né? Então vamos para a nossa segunda questão. Veja bem, ó, um capital de R$ 210, né? Aplicado no regime de juros simples,
durante 4 meses, gerou um montante de R$ 260,40. Qual é a taxa de juros considerada? Veja que eu estou trazendo aqui questões, né, em que são situações diferentes, uma vez que na primeira questão foi para descobrir o tempo, né? Não foi isso? Ou melhor, o capital. Assim como em exemplo já trouxe aqui para descobrir tempo. E aqui está querendo descobrir qual seria a taxa. Beleza? Então estou trazendo aqui para que vocês possam saber como se portar dentro das questões. E que por sua vez, ó, tá já dizendo quem é o meu montante. E a gente sabe que montante é a soma do capital mais os juros, né? E aqui, uma vez que dado todas as informações, aí eu posso somar. Mas a questão está dizendo que o montante está com relação em função dos juros, ok? E aí há uma outra fórmula, em que por sua vez, ó, o montante é capital mais juros. Uma vez que eu encontro quem é os juros, eu somo com o capital aplicado, eu encontro o meu montante. Quando eu não tenho algumas informações, né, do que seja o juro, então quem é o juro? Capital vezes a taxa vezes o tempo, né? Basta tão somente eu aplicar a fórmula em função, né, do meu capital, ou seja, seria capital vezes 1, esse 1 é fixo, é uma outra fórmula, né? Mais a taxa vezes o tempo, certo? Uma vez que eu tenho todas as informações, calculo o juros, somo com o capital, meu montante. Quando eu não tenho uma das informações, né? E aí eu recaio a questão da fórmula do montante em função, né, do meu capital aí, ó. Capital multiplicado. Ok? Então, quem seria o meu montante? A questão já diz que é 260,40. O meu capital, ele quer justamente, ou melhor, já informou também, 210. Não é? A minha taxa, que ele quer justamente saber, eu não sei. E o meu tempo em 4 meses, ok? Não é isso? Então, qual a taxa de juros considerada? Então, eu venho aí para a substituição da minha fórmula, né? Então, eu tenho 260,40 é igual a 210, deixa eu tirar esse zero aqui, né? Até porque, então, beleza. A taxa que eu quero saber, né? Vezes 4. E que, por sua vez, lá nas propriedades fundamentais, né? Temos a propriedade distributiva, em que eu tenho um elemento em que ele vai se distribuindo aí, não é? Então, com os demais elementos presentes ali, que está entre parênteses, ou seja, 210 vezes 1, 210, né? Que multiplica 4i, né? Aqui, i vezes 4, 4i vezes 1, né? 4i. Então, 210 vezes 4 dá justamente 840i, ok? Então, você tem que fazer a propriedade distributiva, beleza? Então, se está multiplicando, passa dividindo, ou melhor, mais, né? Aqui é mais, perdão, gente. Seria mais aqui, ó. Né? Se está somando, passa subtraindo, né? 260,40 menos 210 igual a 840. E aqui veio a multiplicação, 4i vezes 210, 840i, 210 vezes 1, 210, ok? Então aqui seria quanto? Seria justamente aí 50,4 igual a 840i. E quem está multiplicando passa dividindo. Então, i é igual a 50,40
dividido por 840. Então, a nossa taxa aí seria justamente um total de 0,06 e que, por sua vez, transformando isso em porcentagem, vemos que é a mesma coisa de eu multiplicar por 100. Então, minha taxa aí é justamente 6%, ok? Qual seria a nossa alternativa aí? Seria a alternativa letra D, certo? Então, vamos para a terceira questão, ó. Considerando uma aplicação a uma taxa de juros simples de 48% ao ano, certo? E assinale a alternativa que apresenta corretamente após quantos meses essa aplicação terá seu valor triplicado. E professor, agora o senhor complicou. Até porque há informações aí em que a questão não está nos informando no que diz respeito ao nosso capital. Eu não sei quem é meu capital. E justamente é bom questões assim para fazer com que você venha aí a ter o desejo, né, a se interessar ainda mais, querer correr atrás no que diz respeito a ter o interesse em sentir, né, a sede de buscar mais e mais no que diz respeito à resolução de questões. Então, a gente vai partir justamente da ideia em que temos, né, justamente essa aplicação do montante em função do nosso capital aí, e que vimos que é capital 1 mais I vezes T, não é? E que, por sua vez, a questão diz após quantos meses terá seu valor, né, triplicado. Uma aplicação, ele não falou, e que, por sua vez, eu não sei quem é essa aplicação, então C aí seria justamente X, e o nosso montante seria justamente aí 3 vezes X, porque não está sendo multiplicado, não é isso? Então, beleza. A nossa taxa seria justamente aí 48% ao ano, ó, 48% ao ano. E já vimos que, e a questão está dizendo que o tempo em meses. Ele quer saber justamente saber o nosso tempo. E basta tão somente eu dividir por 12, né? Que 48% ao ano, em que um ano ele tem 12 meses. Então, nossa taxa aí fica igual a 4, né, por cento. 4% ao mês. A questão ela não traz informações, tipo quem é o meu capital, quem é o meu montante, só traz de um capital aplicado. E por sua vez, depois, né, essa aplicação teve seu valor triplicado e meu tempo. Mas que diante dessas informações dá justamente para nós respondermos a nossa questãozinha, né? Então, beleza. 3x é igual a x, né? 1 mais 4% vezes o tempo. Correto até aí? Então, beleza. Quem está multiplicando passa dividindo, né? Então, 3x. E aqui não tem nada mais de juros simples. Juros simples é o contexto em geral, mas aqui a gente vai para operações fundamentais, matemática básica, certo? Quem está multiplicando passa dividindo, né? Igual a 1 mais 4% T, né? E que por sua vez aqui, né? 3 é igual a 1 mais 4% de T. Então aqui 3 tá somando, vem subtraindo, igual a 4% de T. E aqui é 2, né? Que é igual a 4%. Mas quem é esse 4%? É a mesma coisa de eu pegar e dividir, né? 4 por 100.
né? Vezes o tempo. E que por sua vez, ó, isso daqui tá é a mesma coisa de eu pegar 2 sobre 0,04 igual ao tempo. Então, meu tempo é igual a 50, né? 50. Ok. Ou se não, basta tão somente, dentro dessa propriedade, se está multiplicando e eu não quero resolver dessa forma aqui em, né, casas decimais, eu tenho que 2, né, 4 sobre 100, né, e divisões de fração, vimos que eu pego a primeira vezes o inverso da segunda. Então, 200 dividido por 4 é igual a 50. É um tanto mais prático, né? Para que eu não possa quebrar aqui minha cabeça. Eita, número decimal. Então, eu pego a primeira fração, repito, e divido pelo inverso da segunda. Ou seja, 2 vezes 100, 200, dividido por 4, 50. Ok? E aí, encontramos a alternativa letra A. Vimos que é uma questão em que ela não apresenta tantos dados, né? Descritamente, mas que em sua contextualização, ela aí nos apresenta os determinados valores. Ok? Então vamos prosseguindo. Ó. Quarta questão. Uma aplicação financeira de 1.300 foi realizada a taxa de juros simples de 5% ao mês, durante 45 dias. O valor dos rendimentos obtidos com essa aplicação foi... Então veja bem, ó. Questão número 4. Os juros é igual a capital vezes I vezes T. Em que, por sua vez, o juro ele quer saber, não é? E, por sua vez, o capital é igual a 1.300. Aqui é importante, na sua prova, você ir retirando os dados da questão, né? Porque fica melhor a sua compreensão. Então, a nossa taxa, 5% ao mês. E o nosso tempo está em dias, né? 45 dias. Mas você sabe que um mês ele corresponde a 30 dias. Então a metade de 30 é 15. Isso implica dizer que 45 dias se refere a um mês e meio, né? Um mês e meio, 1,5, né? Mês. Então, aplicando na nossa fórmula, então eu tenho o quê? O meu juros é igual a 1.300, né? Vezes 5% vezes 1,5, ok? E que por sua vez, né? Os juros aqui dividido por 100 com relação aos 5%, né? Juros é igual a 9.750 dividido por 100. Aqui eu elimino um zero, né? E que por sua vez minha vírgula está após o 5 e ele anda uma casa, ok? Seria aí justamente a alternativa letra B. Ok? Tranquilo até aí, senhores e senhoras? Vamos prosseguindo, temos mais questões aqui. Sexta questão. Um capital A aplicado a juros simples com taxa de 9% ao ano rende 6 meses a juros simples, que um capital aplicado a taxa de 0,8% ao mês durante 9 meses. Sabendo que o capital A é R$ 900 superior, ou seja, a mais, né? Que é o capital B, me esqueci aqui. Superior que o capital B. Então, o valor de A é... Professor, o senhor gosta de complicar as questões, né? Mas eu gosto de trazer questões assim, senhores e senhoras, guerreiros, guerreiras, para que você não venha sentir dificuldade, né? Diante aí da resolução de questões a níveis
difíceis, beleza? Aqui está justamente retratando uma igualdade dos juros A e os juros B, ou melhor, juros B, e que por sua vez, né, com relação aos juros A, eu tenho que, retirando os dados, né, o meu capital A é igual a X, que eu não sei, que ele está falando que determinado capital B e que por sua vez o capital A é superior, né, a mais 900. Minha taxa I é igual a 9% ao ano, né, com relação ao meu juros A. E o tempo é justamente 6 meses. 6 meses. Capital B, juros B é igual a meu capital B. Eu não sei quem é, né? A minha taxa, justamente 0,8% ao mês, né? E o tempo é justamente aí 3 meses. Então veja que a princípio, né? Aqui o meu juro B já está, né, em meses com relação ao tempo e a minha taxa, e que por sua vez aqui, ó, o meu juros A está em função de ano. Então, para que eu possa colocar nas mesmas ordens, né, de grandezas, anos, seria tão somente mais simples eu pegar o meu tempo, né? E eu recomendo isso, você transformar o tempo ao invés da taxa, né? Na maioria das vezes, em que 6 meses é a metade do ano, ou seja, isso implica dizer que 6 meses é igual a 1 sobre 2 anos. Vocês concordam comigo? Ou seja, 12 dividido por 2, 6 meses. Então já transformei aí a nossa, o nosso tempo com relação à nossa taxa, deixando assim ambos, né, com grandezas idênticas. E que por sua vez a gente vem à aplicação, né? Juros é igual a vezes T sobre 100. Com relação à nossa taxinha, né? A gente divide no final por 100. E que por sua vez, diante da aplicação, aí eu venho. O nosso juros A com relação ao nosso juros B. Eu tenho o que? Seria justamente X mais 900, não é? Vezes justamente 9, não é? 9 vezes, que é a nossa taxa, ó, 9%, né? 1 sobre 2 sobre 100. Igual, justamente, quem é o nosso capital? X, né? Que multiplica o 0,8, não é isso? Vezes 3 meses, é isso? Cadê? Sabendo que o capital A durante 9 meses. Perdão, gente, aqui é 9. Nosso capital B. Durante 9 meses. Vezes 9, né? Sobre 100. E que por sua vez, ó, o nosso 100 aqui, ó, já eliminei. Por se tratar de uma igualdade. Então eu tenho quem aqui? Eu tenho justamente o seguinte. Seria X mais 900, né? Vezes 9, tudo isso sobre 2, não é? Igual a X, que multiplica 0, cadê? 9, 7,2x, né? 7,2. E que por sua vez, ó, aqui tá dividindo, volta multiplicando, não é isso?
diante dessa multiplicação aqui, ó, deu 7,2, né, vezes x, beleza? E aqui esse 2 está dividindo, passa multiplicando, e aqui eu já aplico a questão da propriedade distributiva, ou seja, 9x mais 8.100 igual a 14, né, 4x, né? Estava dividindo, voltou multiplicando, né? Aqui eu apliquei a distributiva e que por sua vez vou colocar quem está com a variável em um membro e quem não está em outro, ou seja, né? 8.100 é igual a 14.000, deixando tudo aqui positivo, né? X menos 9x. Trazendo aqui para a nossa lateral, temos que, né, 8.100 é igual a 5,4x. Então, x é igual a 8.100, que divide 5,4, né? O nosso x aí, ó, estava multiplicando, passou dividindo. Então, x é igual a 1.500. Ele está perguntando o quê? Olha lá na nossa questão. Então, o valor do capital A é, além da gente ter encontrado, né? E a gente sabe que o nosso capital A é o quê? X mais 900, ou seja, o nosso capital B ali seria justamente os 1.500. E está dizendo que, diante do enunciado, né? O nosso capital A é 900 a mais, né? Ou seja, superior. Ou, beleza. Então aqui, ó, nosso capital A, não, trazendo para cá mesmo, seria o que? 1.500 mais 900. Ou seja, seria aí justamente 2.400. Seria a nossa alternativa correta. Compreendido até aí? A igualdade entre os dois. Tirei os dados da questão, ok? Coloquei em função do ano aqui, e aqui já estava nas mesmas correspondências, ou seja, em meses, e que por sua vez, partindo da aplicação, eu fiz a igualdade entre ambos, encontrei quem era o valor de x da minha variável, e voltando aqui para o que a questão pediu, que é justamente o capital A é 900, né, a mais que o capital B, ou seja, superior, e que por sua vez, alternativa letra B. E aí, no finalzinho, temos os nossos gabaritos diante das questões em que respondemos. Primeiro, letra A, segundo, letra D, terceiro A, quarto B, quinto B. Ok, meus queridos alunos, minhas queridas alunas? Então, vamos adiante. Não adianta aqui você ter o conhecimento em termos de definições, em que o que vai te levar à melhoria, né? A perfeição será justamente resoluções de questões aí. Então, vamos adiante, né? Prosseguindo aqui, que a farda vem.